E aí, pessoal, indo só para vocês entenderem a importância do cenário do mercado que a gente está comentando aqui, de nutrição foliar. A Absol aqui, ela é a indústria dos fertilizantes especiais. O que seria especiais? É tudo que foge do convencional. Condicionador de solo, substância úmica, adubo foliar, tudo que foge da linha sólidos ali, sabe? Lá na década de... Desculpa, aqui em 2018, eu consigo atualizar esses dados aqui para nós, mas ela movimentou 7,6 bilhões em 2018. 7,6 bilhões. Desses 7,6 bilhões a nível Brasil, somente a indústria da adubação foliar movimentou aqui 71% desse faturamento, tá? Então, a importância que tem a adubação foliar no mercado de contexto. Dali a pouco, alguns de vocês trabalham com parceiro, né? Trabalham em cooperativa, tem as empresas, ou vai estar atuando em alguma empresa, ou é agricultor e quer ser assertivo e tem que colocar na ponta do lápis o investimento que vai fazer em foliar, né? Porque senão vem um pacote tremendo que nem tudo tem efeito, pontual que mais faz sentido naquele pacote, tá? Mas é um mercado que movimenta muito dinheiro. Vocês já ouviram falar quantas empresas de adubo foliar tem registrado no Brasil hoje? 400? Quem dá mais ou dá menos? Deve estar abrindo uma agora, né? Em algum lugar tem alguém, viu? Vamos abrir uma empresa aí. Capaz de acabar a aula, vocês abrirem uma também. Porque abre muita empresa, são mais de 500, tá? Eu acho que é 513 ano passado, agora não sei, talvez atualizou bastante, porque... Já passou, vocês acham? Ah, tá. Mas é muita empresa, tá, pessoal? Então, o que isso faz? Torna o mercado competitivo, porque uma empresa quer se diferenciar da outra, trazer tecnologias inovadoras, mas é que eu pontuei para vocês, né? Não podemos ultrapassar a pesquisa, né? Ponto importante. Mas é um mercado bem competitivo, tá? E aí, quando a gente olha para as culturas que são mais utilizadas, adivinha? Soja consome mais de 49%, aqui vamos arredondar para 50% de tudo que é aplicado via foliar no Brasil, tá? Então, por quê? São várias aplicações, né? Oi? Você imaginava que era... Eu estava curioso, quando eu vi que tinha tabela de culturas que mais consumiam, eu falei, caramba, quero ver. E esse número não mudou para recente, tá? Esse dado aqui de 2018, 2019, mas muito do fertilizante foliar sendo destinado para a cultura da soja, cerca de 10% para a cultura do milho, aí entra a cultura da cana e do café na sequência, tá, pessoal? Também o pessoal faz bastante nutrição via foliar, e é isso que acontece aqui um pouquinho, pessoal. Quando a gente olha para o cenário, então, de fertilizantes especiais, esse é o cenário que a gente encontra. E aqui, pessoal, dado de uma consultoria chamada consultoria Spark, ela é bem famosa, ela fez esse levantamento da taxa de adoção, tá? No Sul, é um ponto para a gente discutir, a gente vê até os próprios manuais de adubação publicados recente falando que não temos resposta a adubos foliares, nutrição foliares, né? E no Cerrado você vê que o pessoal usa muito mais, são solos mais pobres, né? Falta muito mais micro, a gente tem alguns solos que fornecem mais micronutrientes, nossos solos aqui do Sul, tá? Mas quando a gente olha para a taxa de adoção, o que eles observaram? Aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não ultrapassa 60% dos entrevistados fazem uso da nutrição foliar. Aqui no Paraná, 62% a 80% fazem uso, não são todos. E quando a gente vai aqui para o Cerrado, para o Mato Grosso, tá? E aqui é a região do Mato Piba, né? Tocantins, Maranhão, Bahia, Piauí, o que acontece? Desculpa, o Maranhão já é outro cenário. Se eu vou para Tocantins, Piauí e Bahia, taxa de adoção é de 91% a 100%. Está todo mundo fazendo uso da técnica, tá? Taxa de adoção. E aí, número de aplicações. Média aqui foi de 2,1, né? Mas olha o que acontece aqui. Na região que eu pontuo lá, Mato Piba, de 2,3 a 2,8. E aqui no Paraná nós temos aí 1,5 a 1,8, né? Momentos em que a aplicação via foliar entra no manejo do produtor, tá? Olha só o movimento aqui, pessoal, em milhões. Mato Grosso movimentou 154 milhões, quando a gente pensa em nutrição foliar. Mato Piba, 105 milhões. Então, o Mato Grosso ainda faz mais uso que toda a região do Mato Piba, os dados atuais, tá? Goiás e Distrito Federal, aí cerca de 59 milhões. E aqui, quando a gente pensa no mercado via foliar, eu estou apresentando esses dados para a gente entender o que a gente vai discutir, tá? Onde a gente está discutindo. Olha aqui o aumento em relação a 2019 e 2020. Então, um ano se passou, você sai da casa do 4,7 bilhões de reais para 6,2 bilhões. Então, o aumento é muito
muito intenso da adubação foliar. Hoje, com certeza, tá acima de 10, tá, pessoal? Com certeza. Bom, pessoal, o que a legislação vai falar um pouquinho para nós, tá? Até 2018, a gente trabalhava apenas com nutrientes solúveis em água, tá? Hoje, a gente trabalha também com suspensões concentradas, é possível registrar de acordo com o mapa, tá? Fazer o uso dessas suspensões concentradas, a gente já vai discutir elas. E aí, quando a gente olha para as fontes, da mesma forma que a gente às vezes peca na descrição dos itens que a gente vai consumir no mercado, né? A legislação ela dá algumas brechas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um produto quelato, ele pode ser 100% quelatado, já vamos entender o que é quelato, mas pode ser parcialmente quelatado. E aí, a legislação permite que você coloque apenas que tem presença de quelato, e não a concentração de quelato. Na União Europeia e nos Estados Unidos, a legislação não permite isso, sabe? Você coloca lá porcentagem de quelatado, tá? Porque um produto pode ser 100% quelatado, pode ser 0,00 alguma coisa quelatado, sabe? Se alguém chegar para vocês e falar, o produto é quelatado, você tem que saber quanto que é quelatado, é 100% ou é 5%, tá? Porque se não for 100%, eu posso ter um problema de incompatibilidade. E aí, pessoal, não sei se eu comentei antes, mas a incompatibilidade ela é física, é aquela que você vê, que entupiu o bico, mas ela pode ser química, dos compostos estarem perdendo sua eficiência, o nutriente, sendo complexado com um químico, e ele não performar devido a isso. Tudo bem? Bom, pessoal, para a suspensão concentrada aqui, né, a gente vai ter que declarar a viscosidade, e aqui o que a legislação impõe? Que as partículas, né, em suspensão, então ele não é solúvel, são partículas um pouquinho maiores, elas têm uma dimensão aqui que elas têm que atender, 100% menor que 5 micrômetros, eu já vou mostrar a escala para vocês em metro, centímetro, micrômetro, e desse total aí 90% tem que ser inferior a 15, tá? Aqui tem as garantias mínimas, tá, pessoal, quando a gente pensa no fertilizante mineral simples, né, então ele vai ter que ter no mínimo isso aqui para poder ser registrado como fonte desse nutriente, tá? Fertilizantes orgânicos também tem toda uma legislação hoje no Brasil em questão de registro, tá? Vocês não precisam decorar esses números, obviamente, mas só para vocês saberem que ela existe e tem critérios, né? Mas ela pode melhorar, Mesma coisa no mercado de adjuvante, né? A gente também pode melhorar a questão... Por que eu estou falando de adjuvante? Porque ele vai influenciar na eficiência da adubação foliar. Então, é importante também que a gente vai avançar nessa questão de legislação de nutrição foliar de adjuvante, porque tudo isso vai influenciar na nossa eficiência aqui, tá? Quando a gente pensa nos fertilizantes minerais solúveis, sejam eles de natureza física sólida, que eu vou aplicar, eles não precisam especificar a granulometria, ele tem que aplicar a solubilidade. Eu tenho que ter a solubilidade, sabe? Então, vai ter um produto no mercado que ele tem uma granulometria um pouco maior, mas é solúvel em água, e tem uns que são microgranulados, vão ser muito mais finamente moídos. O que eu preciso saber é a solubilidade, tá? A questão de granulometria, ela não especifica para nós. E a maior relação soluto-solvente aqui, tá? Ela é importante para a gente entender a concentração que eu vou trabalhar para evitar fito. Por isso, relação soluto-solvente, tá? Tá claro até aí? De boa, né? Não é número para a gente ter na cabeça, mas só para vocês saberem que tem uma legislação que subsidia aí o registro de produtos no mercado. E agora, o que acontece? Isso acontece um pouquinho no mercado de adjuvante. Se vocês pegarem, por exemplo, eu falei para vocês de surfactante e umectante que tem uma ação via foliar, né? Tem muito produto que tem uma ação e não é especificado como. Por exemplo, tem produto chamado penetrante, né? Cara, por quê? Sabe? O surfactante, o umectante eu consigo entender, mas quando eu olho para um produto penetrante, de que modo que ele auxilia, sabe? Isso tem que ser bem descrito. E aí acontece muito com fertilizante foliar também. Eles são ditos como nanofertilizantes, aí você pensa nanotecnologia, mas o que a legislação prevê, não a brasileira como nanofertilizante, eles não se enquadram, porque teria que ser uma partícula muito pequena que a gente atualmente, nos últimos anos, não conseguia nem produzir no Brasil, sabe? Então, às vezes ele é um microparticulado, partículas muito pequenas, show de bola, mas ele é posto como nanofertilizante, está errado? Só que a legislação não está em cima disso para a gente entender o que é ofertado para nós, tá? É um pouquinho disso. E adjuvante é a mesma coisa, pessoal, tem funções que não são coerentes. Vocês já viram aquela dinâmica que o cara pega um isopor, ele coloca o produto e fala que aumenta a penetração, ele compara um isopor com a folha? A gente já vai discutir a folha, cara. A folha, ela tem uma camada de cera, tem aversão à água, sabe? Então, tudo isso daí a gente tem que considerar. O que vocês estão dando risada aí?
Você fazia? Mas era para adjuvante ou para foliar? O que era? Adjuvante? Mas você tinha uma capacitação para fazer a dinâmica e tal? Mas é diferente de uma folha, não é? Né? Sabe? Pô, tem toda uma camada de cera ali, e o maior desafio é justamente quebrar essa camada de cera, sabe? Para que o nutriente possa interagir com a cauda, sabe? Então acaba sendo bem diferente. E logicamente, pessoal, tudo que eu tiver aqui, eu tenho que ter o posicionamento das minhas culturas, né? Normalmente vai estar lá, para mais informações, consulte o departamento técnico. Tem cultura que não foi registrada, não tem posicionamento, mas eu posso trabalhar de forma similar. Por exemplo, eu vou plantar um milheto. Cara, a dose vai ser similar ao que se trabalhar com sorgo milho que está calibrado e estudado, tá bom? Mas, reforço para vocês, tendo dúvida, vocês têm que ir atrás da empresa, sabe? A empresa tem que dar o posicionamento para vocês, sabe? Vocês podem apertar mais ela do que aquela fonte, é quelato, é 100% quelato, né? Posso misturar com isso? É seguro? Sabe? Essas informações a gente tem que ter elas em mão para evitar a BO na fazenda, na propriedade, sabe? Então a gente pode apertar e com certeza a empresa ali ela tem alguém que vai poder responder, seja lá na instituição de pesquisa, né? Mas essas aplicações a gente tem que tornar elas seguras e evitar ao máximo os BOs que podem estar acontecendo.